Saúdo a Igreja de Jesus Cristo com a paz de Deus Pai, com a paz do nosso Senhor Deus Pai e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nos deu essa noite em forma de áudio devocional mais uma palavra poderosa vinda direto do trono do Senhor, do trono do Cordeiro e do trono do Pai, a qual o Senhor sempre tem falado nesses últimos dias acerca desta passagem. Aleluia. Daniel capítulo 6, versículo 7. O Senhor sempre tem me levado para esta passagem. E tem nos falado de forma diferente, de diversas formas e maneiras. E hoje não será diferente. O Senhor quer falar ao meu e ao teu coração através desta palavra mais uma vez. Livro do profeta Daniel, Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 7, vai nos dizer: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Essa palavra vem nos falar acerca das armadilhas de Satanás contra as nossas vidas. Nós sabemos a situação que o mundo está, o caos, a perturbação, as tragédias, as inundações, os terremotos, os furacões, os vendavais têm assolado o planeta Terra, assim como Jesus disse que seria nos últimos dias que as dores iam se intensificar, os sinais iam se intensificar, as dores de parto iam aumentar, guerras, rumores de guerras e guerras entre Israel, entre o Hamas, entre Israel e o Hezbollah, entre Rússia e Ucrânia. E hoje já pude ver que foram presos aqui no Brasil já 2 terroristas, do Hezbollah, planejando atacar os judeus que moram no Brasil, planejando explodir em prédios. Então, meus irmãos, podemos ter certeza que esta guerra será mundial. Até porque em todos os países praticamente do mundo tem judeu, e eles vão perseguir os judeus onde eles estiverem. E aí, as nações que forem atacadas por causa dos judeus, claro que vão revidar, né? Esse é o plano de Satanás. E Deus já me mostrou um tempo atrás, o Senhor me mostrou outro país invadindo o Brasil. Alguns até blasfemaram, disseram que não era Deus porque as coisas não batiam. Só que temos que entender que as coisas de Deus para nós seres humanos é loucura, né? Aquilo que Deus revela para nós é loucura. No momento a gente não entende talvez, mas depois a gente vai entender o quebra-cabeça. Deus diz que a sabedoria dele para o homem é loucura, e até a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. E Deus me mostrava através da fronteira da Bolívia outro país invadindo o Brasil, né? Tinha características do povo oriental, mas nessas alianças que eles fazem um país com o outro, faz-se uma mistura que ninguém sabe que povo é, né? Prova que esses 2 terroristas que foram presos
eram brasileiros que fazem parte do grupo Hezbollah. Aleluia. Mas certo é que virá, porque já tive não só esta visão, mas outras, né, de soldados tomando conta do Brasil e a gente cativo. Não só eu, mas Deus também já deu visões parecidas à minha esposa. Isso é só questão de tempo. Não sei se nós estaremos aqui ainda, se a igreja já vai ter sido arrebatada, ou se ainda vai estar aqui, se a igreja já vai ter ido, ou se ainda estará aqui. Mas eu sei que virá. Porque como diz, né, se eu não me engano, no profeta Amós, o Senhor Deus, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes avisar ou mostrar aos seus profetas, aos seus servos. E o inimigo tem tramado assim como ele tramou, através dos príncipes, dos prefeitos, dos presidentes, dos capitães, dos governadores, e estabeleceu um edito para acabar com a vida de Daniel. Ele tem estabelecido edito, leis, contratos para acabar com a vida dos servos, dos cristãos verdadeiros, mas ele não tem poder contra a igreja verdadeira, a igreja que vive na sã doutrina, a igreja que guarda a doutrina do corpo, da alma e do espírito, a igreja que ama o próximo, a igreja que prega a verdade nua e crua, a igreja que não aceita o pecado, aleluia, assim como João Batista não aceitava. Contra esta igreja ele não tem poder, porque Jesus diz que contra esta igreja as portas do inferno não prevalecerá. Ele toca naqueles que estão desconcertados, daqueles que vivem de qualquer maneira na presença de Deus, mas aqueles que santificam a sua vida, que colocam a sua vida no altar de Deus, este inimigo não tem poder para tocar. Tentou tocar em Elias, não conseguiu. Pelo contrário, Elias envergonhou ele e os seus servos, os que serviam a Baal, ainda foram mortos. No nome do Senhor. Porque aonde e quando tem homem de Deus, o fogo cai do céu, né? Como quando Acabe mandou os soldados buscar lá Elias. Homem de Deus, o rei te chama, Elias disse, eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Por 2 vezes caiu e matou e consumiu vários soldados. A quantia no total de 1.000 ou quase 1.000 soldados morreram queimados. Porque quando Deus usa um homem de Deus, quando Deus mostra ao homem de Deus algo, tem que se cumprir, vai se cumprir. Como pela sua infinita misericórdia ele tem me usado, tem me mostrado e tem se cumprido à risca, né? Algumas coisas demoram-se para se cumprir, porque principalmente quando é promessa boa, né? De cura, de bênção, se a gente não fizer a nossa parte, infelizmente a gente não recebe a promessa boa. Porque isso é bíblico. Aqueles que estavam lá no Egito, Deus prometeu para todos eles entrar na terra prometida. Mas entraram todos? Claro que não, só entrou Josué e Caleb, os que foram obedientes, né? Promessa boa só cumpre na vida daqueles que são obedientes. E sentença de justiça de Deus, se não se arrepender, cumpre na vida de todos. Aleluia. Que toda a promessa tem a condição, se obedecer. Se obedecer, a promessa se cumpre. Agora, se não obedecer, perece no deserto, morre sem ver a promessa se cumprir. Assim a palavra de Deus nos mostra claramente que é deste jeito, desta forma. Se obedeceres, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Mas voltando para a perseguição que Daniel passou, para a perseguição que a igreja verdadeira já está passando há algum tempo nesta terra, não a ponto, no Brasil pelo menos, de matarem os cristãos, não. Mas lá fora já está nesse ponto, de perseguirem, de matar, né, de fazer todo tipo de atrocidade contra os cristãos. Mas no Brasil, graças a Deus, ainda temos a liberdade de pregar o verdadeiro evangelho sem fermento, sem contaminação. Mas, em contramão, às vezes somos perseguidos até pelos próprios que se dizem cristãos.
Mas é cumprimento da palavra, porque Deus disse que assim seria. Aleluia. Daniel foi perseguido pelos próprios príncipes que dividiam ali os cargos com ele. Daniel foi perseguido pelos próprios governadores que ele governava. José foi perseguido pelos próprios irmãos. Jesus foi taxado como louco pela mãe e pelos irmãos também, pelas irmãs. Então é de se esperar, é cumprimento da palavra. Nos últimos dias Jesus disse: estará pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, irmão contra irmão, e um há de entregar uns aos outros, para que sejais açoitados, para que sejais interrogados na presença de reis, na presença de presidentes. O Senhor disse que tudo isso ia acontecer. Mas Daniel passou por esta prova, por esta perseguição. Foi lançado na cova, mas não deixou de adorar ao seu único Deus. Este é o segredo. Passamos por provas, por perseguições, por lutas, às vezes até por enfermidades, porque nós, como servos, também passamos por aquilo que as pessoas que não são servos passam também. Mas o segredo é não blasfemar contra Deus, não murmurar, não reclamar, mas adorar, como Jó. Jó na prova adorou, disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. A esposa dele disse: deixa de adorar esse teu Deus e morre. Ele disse: como uma louca falas tu, porque eu nunca deixarei de adorar o meu Deus. Daniel, nesta prova toda, Daniel continuou orando 3 vezes, continuou louvando, continuou bendizendo o nome do Senhor. Então, independente da prova, da perseguição, da luta, das calúnias, das palavras que você tem ouvido, adore o teu Deus em todo momento. E no fim ele se levantará em teu favor. Independente da perseguição que você passa, talvez na tua igreja, no teu ministério, talvez no teu trabalho, talvez na rua, talvez até com esposa ou esposa, com filho, com irmão, com mãe, com pai. Não importa, adore a Deus em todo o tempo, porque Ele procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele diz: sejais santos como eu sou santo. O Pai procura por verdadeiros adoradores que sejam santificados, porque o Pai é santo e assim importa que o adoremos em santidade, em novidade de espírito e em verdade. O Pai procura por tais. Então, independente do problema, independente das guerras, independente das destruições, das inundações, das enfermidades, independente do que você esteja passando, louve o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, o Deus dos céus e da terra, porque Ele é fiel e poderoso para te tirar de toda e qualquer situação, perseguição. Não importa o que você esteja passando, Deus é fiel. Então continue a louvá-lo, não só nas horas boas, quando Ele te entregar as bênçãos, não, mas louve a Ele em todo o tempo, e Ele te recompensará, e Ele tirará você da prova, mas tem que adorá-lo em todo o tempo. Está na prova, adore; está na bênção, adore; está no deserto, adore; está na bonança, adore. Adore a Ele, porque Ele procura por tais que o adoram em espírito e em verdade, independente da situação e do momento. Temos que adorar ao nosso Deus. Guarde essa palavra e a pratique. Adore o Senhor em todo o tempo. Está lavando o prato, adore. Está trabalhando, adore. Está passando luta, adore. Está chorando, adore. Está passando prova, adore. Porque Deus, Ele vê tudo em oculto e em secreto e te honrará em público. Que Deus os abençoe. Guarde essa palavra e a pratique em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.